Olá, seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem, fim de ano chegando e já estamos no nosso último programa. Eu quero desde já agradecer a você em casa que está nos acompanhando desde a nossa estreia que aconteceu no mês de agosto e prometer, viu, que em 2024 a gente vai ter muita novidade. O nosso programa, como sempre, vai evoluir, vai crescer, sempre levando muita informação sobre saúde para você que está em casa, viu? Então, desde já, um feliz ano novo e muito obrigada por ter estado com a gente acompanhando o nosso programa desde o mês de agosto. Pessoal, vamos falar em saúde e a nossa convidada de hoje é Bárbara Duarte, mastologista. A gente vai falar sobre muitos temas, prevenção do câncer de mama, nódulos mamários, vamos falar até sobre sutiã, sobre silicone, então muitas dúvidas vão ser tiradas. Você aguarda aí que daqui a pouquinho a gente chama ela, tá bom? Mas antes, a gente vai falar sobre o ponto de inclusão, que surgiu no mês junino aqui na cidade de Mossoró, com o intuito de promover a inclusão para pessoas com deficiência, seja com intérprete de Libras, abafadores auriculares, muitas formas aí de promover a inclusão. Quem vai explicar pra gente é Camila Moraes, coordenadora de políticas para pessoas com deficiência, e vai dizer até como é que vai ficar o ponto de inclusão em 2024. Vamos ouvir. Para conversar com a gente sobre o ponto de inclusão que surgiu esse ano, a expectativa é que tem ano que vem também, né? Camila Moraes, que é coordenadora de política para a pessoa com deficiência, vai explicar para a gente melhor. Camila, como é que funciona o ponto de inclusão? Surgiu esse ano, também está na estação Natal. Explica para a gente melhor. Isso, o ponto da inclusão ele se iniciou no primeiro grande evento, né, que entramos aqui na prefeitura. Então, a partir de Mossoró Cidade Junina 2023, tínhamos 5 pontos de inclusão, que nesses pontos era um espaço de divulgação, né, de campanha do São João sem ruído, né, sem fogos de artifícios, sem bombas, né, para pessoas que têm acessibilidade auditiva, animais, idosos, né, pessoa idosa. Além disso, tinha distribuições de empréstimos, né, de abafadores, né, para quem tinha acessibilidade auditiva, também está participando das festas. Agora a Estação Natal está funcionando, vai funcionar até um pouquinho do mês de janeiro, né? E lá também acontece esse ponto. O que é que o pessoal pode encontrar lá? Isso, lá temos, né, intérpretes de Libras, nos pontos da inclusão, além também no palco, e também a distribuição de abafadores para que pessoas, né, que têm acessibilidade auditiva possam estar também em todos os espaços, participando dos festejos, né, do Natal também. Tivemos Cidade Junina, Sal e Luz, e agora Festa do Bode e agora Natal Luz. Camila, o ponto de inclusão tem sido um grande diferencial para todo mundo aqui da cidade de Mossoró, principalmente para as pessoas com deficiência e para os familiares dessas pessoas que os acompanham. A expectativa é que ano que vem continue também para que essas pessoas possam estar inclusas e participando. Sim, com certeza. É, na verdade, o ponto de partida, né? Queremos que fique já marca registrada em todos os eventos, todos os espaços, né? Que se amplie mais, né, pontos de inclusão, para que as pessoas, de fato, tenham um ponto de referência, né? Para buscar alguma informação, algum serviço, né, como os abafadores, ou alguma orientação, por exemplo, intérprete de Libras. Então, que esses pontos, cada vez mais, ele possa atender a todas as pessoas. Isso é uma observação, é focado para as crianças, mas é para todo mundo, né? Qualquer pessoa pode participar, porque geralmente as pessoas pensam que é só para o público infantil, mas qualquer pessoa com deficiência tem direito. Isso é para todas as pessoas, né? Lá os espaços, no Natal Luz está num espaço próximo à brinquedoteca, né? Mas é para todas as pessoas, sim. Um trabalho muito bonito e muito importante, afinal as pessoas com deficiência precisam ser incluídas, se sentirem incluídas em todos os espaços, em todos os lugares. Agora a gente vai falar de exercício físico, vamos para o nosso quadro Mais Ação. Bom dia, Bia, eu sou o Valber, personal trainer. Hoje eu vou demonstrar 3 exercícios de mobilidade para quem tem dor no ombro ou dificuldade em algum dos movimentos, certo? Então o Felipe ele vai demonstrar o primeiro exercício. Vamos lá. Braço alinhado com o ombro, vai mergulhar, coluna reta e a cabeça passar entre os ombros. Sobe e desce. Vamos realizar 3 exercícios, 3 séries de 10 desse exercício, certo? Segundo exercício, vamos lá, Felipe, o segundo. Você pode utilizar um elástico ou um bastão. Você vai passar o máximo que você conseguir, certo? Com o elástico fica mais fácil
porque você consegue esticar. Isso aí. O terceiro exercício vai ser um manguito no solo. Certo? A gente vai fazer aqui 2 graus de dificuldade. Uma felicidade aí lateral. Vai deitar de lado, certo? Uma contato para cima. Vai ter que tocar o pulso no chão sem levantar o cotovelo. Né? Pode fazer uma resistência com o próprio braço. Se quiser aumentar o grau de dificuldade, pode colocar um pezinho na mão. Né? Lembrando, não pode levantar o cotovelo. Também 3 séries de 10 para cada lado. Essa é a minha dica de hoje. Olá, meu nome é Luana e eu sou coach aqui no Boxtec. E hoje eu vou passar para vocês uma sequência de exercícios onde vocês podem estar fazendo em casa, no conforto da casa de vocês. Liga o cronômetro e vamos à nossa sequência de exercícios. Vocês vão passar 1 minutinho no relógio fazendo joelho alto, corrida parada. Descansa 30 segundos, 1 minutinho de agachamento. Descansa mais 30 segundos e após vai fazer 1 minutinho de passada, parado no local, uma perna e a outra. 1 minutinho. Descansa mais 30 segundos e vai fazer 1 minutinho de prancha. Contrai abdômen, antebraço no chão, contrai abdômen, bate o bumbum e segura 1 minuto e repete essa sequência 4 vezes. Essa é a nossa atividade de hoje. Se você quer vivenciar aqui no Boxtec, é só entrar em contato conosco e vir fazer uma aula aqui, será muito bem-vindo. E aí, Bia, tudo bem? JP Personal, aqui da Cactus Cross em Caicó. Hoje eu vim trazer para vocês 3 exercícios de mobilidade que vão melhorar o seu agachamento. Vamos lá? Primeiro exercício, vocês vão se posicionar de joelhos, uma perna, ela vai abrir aqui, ó, nessa posição, vai alinhar o pé com o joelho, a gente vai descer e voltar. Certo? Descer e voltar. Aqui a gente já está fazendo mobilidade de tornozelo e mobilidade de quadril. Eu vou fazer 10 repetições para um lado, depois troco, alinho, peito aberto, postura, vou descer e vou voltar. 10 repetições para o outro lado. A gente vai sentar, certo? Mantenha os pés próximos ao quadril, mãos atrás. A gente vai só deixar cair os joelhos para um lado, volto, cai, os joelhos para o outro. Voltei. Vou repetir isso aí 20 vezes, 10 vezes para cada lado. Certo? Último exercício, a gente vai ficar de joelhos, joga uma perna lá atrás, mantém o pé mais ou menos um palmo afastado do seu joelho, e aí você vai descer por cima do joelho e vai segurar. Seguro 20 segundos numa perna, depois a gente troca. Seguro 20 segundos na outra perna. Esses exercícios eles podem ser feitos sempre antes da sua série de agachamento, de membro inferior. Então, chega um pouquinho antes, faz esses exercícios de mobilidade e vão melhorar e ajudar muito na execução dos seus movimentos. Valeu! Se você quer aparecer na próxima semana, manda o seu vídeo para esse número aqui, 849-9680-0561, e com certeza você vai trazer muita dica, muita informação sobre o seu exercício físico que você está fazendo em casa, tá bom? Agora a gente vai para a nossa convidada, Bárbara Duarte, que é mastologista, e vamos aprender muito sobre a saúde da mama. Vamos lá! Hoje a nossa convidada é Bárbara Duarte, mastologista, e vai tirar todas as dúvidas sobre a saúde da mama. Bárbara, eu quero começar agradecendo você por ter aceitado o nosso convite e por topar ensinar aqui pra gente, pra mim, pra de casa, quem tá nos acompanhando também, um tema tão importante para a saúde da mulher. Eu que agradeço, Bia, pelo convite de estar aqui. E é sempre um prazer, né, a gente estar conversando sobre esse tema tão importante. E que a gente precisa falar, a gente precisa debater para tirar as dúvidas e não ficar só com informação da internet, né? Exato, e o ano todo, né? Não só em outubro, mas o ano todo. Encerrando 2023 com muita informação, exatamente. Bárbara, eu queria começar falando sobre quem deve ou quando devemos procurar uma mastologista. A ginecologista a gente já sabe, muita gente procura quando tem a primeira menstruação ou quando tem alguma dúvida sobre preservativos, sobre métodos contraceptivos, mas é mastologista. Quando é que a gente deve procurar?
Bom, Bia, isso é uma dúvida importante, porque muitas mulheres pensam que a gente só vai para o mastologista quando a gente tem um suspeito ou tem um diagnóstico de um câncer. Mas não é bem assim, né? As recomendações atuais são de que mulheres a partir dos 25 anos de idade, elas passem pelo menos uma vez por ano com um mastologista para a gente fazer uma avaliação de risco e saber se essa mulher vai ser iniciado o rastreamento a partir dos 40 anos de idade ou mais precoce, de acordo com os fatores de risco que ela tem para câncer. Então, a partir dos 25, a gente já consegue calcular e estimar esse risco de câncer para a gente saber e fazer o rastreamento individualizado. Mas, se antes ou depois desses 25, se a mulher ela tiver qualquer um dos sintomas ou sinais de alarme, o ideal é que ela passe também na consulta antes. Então, a gente pode pensar, sentir algum carocinho, se é alguma secreção pelo bico do peito, ou qualquer outro sintoma desse tipo, ela passa para a gente, informando essa queixa, para a gente fazer essa avaliação, né, específica para a mulher. Então, esse rastreamento é pessoal. A gente indo ao médico, à médica, vai ter de acordo com a nossa família, com a nossa idade? Isso, porque a gente consegue dividir já hoje o rastreamento no rastreamento habitual, que é aquele que a gente faz, que é o risco da gente desenvolver câncer ao longo da vida de aproximadamente 12 a 14%, que é o risco da população habitual. Para essas mulheres, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Mas nós sabemos que existem mulheres do grupo de risco. Então, se eu tive uma mãe que teve um câncer de mama jovem, uma avó, vou juntando minha história familiar, ou então mesmo eu já tive alguma história de um nódulo que é um nódulo mais suspeito, um nódulo que aumenta risco para câncer, eu me classifico como um paciente de alto risco e aí o meu rastreamento ele é individualizado. Começa antes, em alguns casos a partir dos 25 ou 30 anos de idade. Então, por isso que é importante a gente passar para a gente saber qual é o nosso risco. Saber qual é o nosso risco, entender direitinho, porque às vezes a gente pensa que sabe. Ah, minha avó teve, então eu vou com tantos anos. Mas, como você falou, Bárbara, individualizar, né? Porque cada mulher é uma mulher, então a gente precisa estudar direitinho. Exatamente. Tem fatores que aumentam o risco para câncer de mama que pouca gente sabe. Então, você faz em você ter tido filhos ou não. Então, ter menstruado cedo, ter entrado na menopausa de forma mais tardia. Tudo isso são pequenas coisinhas que quando a gente soma, podem aumentar de forma considerável o nosso risco para câncer também. Então, além da história familiar, tem a nossa história pessoal e os nossos hábitos de vida. E essa parte é da prevenção, né? Porque às vezes a gente pensa, não tem como prevenir o câncer, mas está aí uma das formas, a gente investigando desde cedo. Exatamente. O diagnóstico precoce, ele é o que salva as vidas, né? Porque a gente consegue reduzir a mortalidade do câncer, o número de mulheres que morrem por conta dele. E coisas do nosso dia a dia, como por exemplo o ato de amamentar, se alimentar bem, também podem diminuir o nosso risco. Por isso que é tão importante a gente falar também nessas medidas, né? Tudo junto, se alimentar bem, praticar atividade física, tudo vai somando aí para que a gente possa ter uma vida mais tranquila e mais saudável. Exatamente. Bárbara, e não só sobre câncer, mas quais são as outras queixas que as mulheres chegam até você, às vezes até mais novas que 40 anos, os sintomas que a gente precisa ficar alerta? Uma das queixas que mais aparece no consultório, principalmente de mulheres jovens, é a dor na mama. Então, a gente precisa diferenciar essa dor na mama. É normal da gente ter aquela dor perto de menstruar, que é a masturgia cíclica. Então, uns 3 a 5 dias antes da nossa menstruação, a mama fica mais inchada, dolorida. Então, isso é uma das coisas mais comuns que chegam no consultório. E outras é do nódulo palpável. Então, a mulher às vezes chega sentindo aquele carocinho. E vale lembrar que nem sempre todo caroço é um câncer. Nós temos cistos mamários, nós temos nódulos benignos. Então, é uma queixa que geralmente leva a mulher no consultório. Mas o que é que a gente tem que pensar? O que é que eu tenho que ficar atenta que isso possa ser algum tipo de câncer? Quais são os nossos sinais de alarme, né? Então, a gente tem que pensar, se eu tenho uma saída de secreção pelo bico do peito, e principalmente se essa secreção ela for de sangue ou uma água bem clarinha, porque às vezes chega a mulher falando que saiu um leite ou alguma outra secreção mais colorida, geralmente isso é algo benigno. Mas quando sai sangue ou sai uma água bem clarinha, a gente tem que ficar mais alerta. Se tiver algum inchaço na região da mama ou até uma vermelhidão, e isso por algumas vezes pode até confundir com algum processo de inflamação na mama, mas às vezes pode ser manifestação de câncer. Então, se está com aquela vermelhidão que não passa muito tempo com ela, procurar também uma ajuda. A nodulação, porque todo nódulo ele deve ser avaliado. Então, se você sente algum caroço, procure o médico para a gente fazer essa avaliação.
tá? E também se tiver alguma retração ou abalamento. Às vezes o bico do peito pode retrair, entrar para dentro, ou a pele ao redor desse nódulo também pode entrar. E aí a gente tem que passar nessa avaliação específica para a gente pedir os exames adequados para essa avaliação. E quais são os exames, geralmente, que quando a pessoa encontra algum nódulo na região mamária, vocês encaminham? O principal exame que a gente tem para rastreamento é a mamografia, né? Mas a gente geralmente associa também o ultrassom mamário. Então, esses 2 exames são os principais. Mas tem outros, como a ressonância, tomossíntese, que às vezes são mais limitados para a gente realizar, mas que também têm as suas indicações. E sempre que a gente tem uma suspeita de um câncer, por exemplo, a gente tem que confirmar esse achado do exame através da biópsia. Bárbara, e aquele exame em casa que a gente costuma fazer, ou que pelo menos deveria, né? A gente vê na internet, às vezes a nossa mãe ensina pra gente, que a gente tem que fazer para caso achar alguma coisa, algum nódulo, e a médica. Ele também, de alguma forma mais simples, é eficaz? O que eu sempre falo para as minhas pacientes, a gente precisa se conhecer, né? Então, quando eu examino ela no consultório e digo que está tudo bem, eu sempre digo, esse é o seu normal. Então, você chegando em casa, você vai se tocar e você vai se conhecer. Mas não precisa ficar fazendo esse autoexame todo dia, todo mês, porque a gente acaba ficando muito ansiosa, detectando coisas que às vezes são normais de alteração do próprio ciclo menstrual. Então, eu oriento os pacientes para pelo menos fazer uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, para elas se examinarem e reconhecer se tiver alguma alteração. Se tiver essa alteração, procurar antes a consulta com o médico. Antigamente, era uma coisa muito recomendada para rastreamento. Só que o que a gente via era que mulheres faziam esse autoexame em casa e deixavam de fazer os exames de imagem, a mamografia e o ultrassom. E aí acabava aumentando o número de cânceres mais graves, porque a gente não conseguia detectar na fase precoce. Então hoje a gente recomenda esse exame das mamas feito pela mulher, o autoexame, como uma medida de rastreio em casa, mas que não pode substituir o exame feito pelo médico no consultório e nem os exames de imagem. Não pode substituir. Não Essa é pode. uma forma da gente ter um pouquinho mais de controle. Caso eu ache alguma Isso. coisa, eu vou ao médico mais cedo. Exato. Mas substituir jamais. Jamais. Essa parte que você estava falando sobre alguma secreção que sai do bico do peito também pode ser detectado nesse autoexame, né? Sim, você pode fazer a expressão. Mas geralmente a gente não orienta de fazer de rotina, porque o nosso bico do peito, quando estimulado, ele pode gerar secreção benigna. Então eu sempre oriento de fazer esse estímulo se você notou isso de forma espontânea. Então a secreção que a gente deve se preocupar é aquela principalmente que sai sem a gente apertar. Porque quando a gente aperta esse bico do peito, possa ser que saia e isso é normal. Tanto que uma das coisas que a gente orienta para a paciente é não de ficar ordenhando, porque senão quanto mais a gente estimula, mais vai sair. E vai ao médico. Vai ao médico E sempre pra você ao não médico ficar pra avaliar. com uma dúvida, para você não ficar com medo. Às vezes a gente tem algum medo porque tá notando alguma coisa diferente e fica com mais medo ainda de ter o diagnóstico, sendo que não vai sumir, né? A gente precisa ir atrás para conseguir tratar. Exatamente, vira um ciclo vicioso, né? A gente fica ansioso, aí fica ansioso por estar ansioso e vai gerando esse ciclo. E aí uma coisa gera outra, sendo que era uma coisa que às vezes pode ser maior ou pode ser menor, tem que ir ao médico, tem que ir a mastologista para saber. Exato. E falando sobre os exames de imagem, eu queria conversar sobre a mamografia. É um exame, infelizmente, muito temido pelas mulheres. Acho que a gente que é mais jovem já escutou avó, mãe, bisavó falando que dói, que tem medo, que não queria fazer. E a partir dos 40 anos é necessário fazer? Isso. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos de idade. Ele é o único exame que mostrou reduzir em 30% a mortalidade pelo câncer de mama, porque a gente consegue detectar ele no estágio pré-clínico, que é quando a gente não sente esse carocinho, que é o que aumenta em 95% as nossas chances de cura. Então, olha só a importância de um exame que é 10, 15 minutinhos, uma vez por ano para a gente fazer. Só que é o terror do mastologista é a internet, né? Porque quando a gente vai ver na internet, é tanto o pessoal falando mal da pobre da mamografia, ela tá ali quietinha, e o pessoal, fica falando dela, falando que dói, que pode até causar o câncer. Tem muita informação sendo difundida nas redes sociais. A gente tem um papel de esclarecer que são mitos, né? São notícias que não são verdadeiras e que a mamografia é sim um exame seguro que deve e pode ser feito por qualquer mulher. Que deve ser feito a partir dos 40. Gente, anota aí para vocês não se confundirem com a data. Isso mesmo. Um medo que eu já escutei as mulheres falando também é dizendo que como a gente coloca o peito, né, na máquina, o peito vai cair
ou que depois vai ficar muito dolorido, e é mito também? Não, é tudo mito, porque a gente coloca lá, faz uma compressão, porque é como se fosse um raio-x da mama. Então a gente precisa comprimir para a gente diminuir a sobreposição e ter uma melhor imagem. Mas não vai ser isso que vai fazer com que a mama caia. Mulheres que têm mamas pequenas também podem fazer, né? Então não tem nenhum problema, tá? A compressão ela é individualizada de acordo com cada tamanho da mama também. E quando a gente fala em exames que detectam algum tipo, seja de câncer, algum problema, eles são um pouquinho mais desconfortáveis, né? Quando a gente vai ao ginecologista também. Exato. Mas é assim que a gente descobre, ou fica de consciência tranquila, porque não tem nada, ou descobre algum problema e, como você falou, Bárbara, é tratado precocemente e aí tá a grande possibilidade de cura. Exatamente, 95% de cura quando a gente diagnostica na fase mais inicial. Então, olha só, muito importante, minha gente, não pode deixar de fazer. O que são 10, 15 minutinhos diante de uma cura, né, de uma doença que pode matar. Isso mesmo. Bárbara, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar aprendendo, para continuar conversando sobre a saúde da mama. Aguarda aí que a gente volta já já. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já estamos de volta com a mastologista Bárbara Duarte. Bárbara, para continuar a nossa conversa, dessa vez eu queria tirar algumas dúvidas sobre próteses mamárias, o famoso silicone. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o fator, se tem alguma doença atrelada. Bastante gente tem feito espanto, e a gente vê nas redes sociais o pessoal que acompanha muitas influências. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Bom, Bia, realmente teve um boom aí de explante surgindo, porque muitas doenças começaram a ser associadas à prótese de silicone, né? Primeiro, que foi o que trouxe um grande alarde, né, de tudo, que foi o câncer associado ao silicone. Existe um tipo de tumor que é diferente do câncer de mama que a gente estava falando anteriormente, né, explicando os fatores de risco e como prevenir. Ele é um tipo de linfoma associado à prótese mamária em si. E é bem raro, apesar de ter sido muito falado na mídia, ele é super raro. Existem pouco mais de 1000 casos no mundo todo relatado. Você vê a quantidade de silicone que não existe, né? Porque todo dia várias mulheres fazem esse tipo de procedimento. Então, assim, pode acontecer, mas é bem raro. E o tratamento, quando acontece, é diferente do tratamento do câncer também labial. A maioria das vezes, a retirada daquele silicone, da cápsula que envolve ele, é curativo. Então, o primeiro ponto que a gente tem é o câncer relacionado à prótese. Mas também temos algumas outras doenças que são relacionadas ao gel do silicone, que é a síndrome ásia e a própria doença do silicone.
que a gente tem que entender que a prótese mamária, o implante de silicone, ele é um corpo estranho. Então, quando a gente coloca esse implante, o nosso corpo ele gera uma reação de defesa contra aquele gel que está ali, né, de forma anômala. E aí, essa defesa em algumas pessoas pode ser exagerada. E aí ele começa a atacar as células do nosso próprio corpo e causar uma reação inflamatória muito exacerbada. E geram sintomas como fraqueza, dor no corpo, dor muscular, que realmente só cessam quando a gente faz o explante mamário, que é a retirada desse silicone. Então, são essas doenças que estão sendo muito faladas ultimamente, né? E que faz com que o paciente procure o consultório para realizar esse tipo de procedimento de retirada do silicone. Geralmente, quando as mulheres, geralmente, não são todos os casos, quando elas procuram silicone é porque não estão satisfeitas com alguma parte do seio. E aí, geralmente, são mulheres, quando você está no seu consultório, são mulheres mais novas, são mulheres mais velhas que têm alguma dúvida a respeito do silicone? Olha, hoje em dia, a questão de estética e de desejo de uma mama bonita, ela acomete todas as idades. Então, já tem um paciente de 70 anos que já fez cirurgia para redução mamária e para deixar a mastopexia, né, para deixar ela levantada. Então, isso atinge todos os segmentos que a gente tem da mulher. E elas têm essas dúvidas que a gente sempre tem que explicar durante o procedimento. Então, sempre que a paciente passa por avaliação sobre implante de silicone, a gente tem que explicar que existem esses riscos. E também tem um risco não só associado a essas doenças, mas relacionados à própria prótese, como às vezes ela pode se dobrar, pode se romper, pode ter algum tipo de contratura, né? Mas uma grande vantagem que a gente tem dos implantes antigos é que hoje eles não têm mais um prazo de validade, que antigamente tinha que ser trocado a cada 10, 15 anos e hoje não é mais assim. A gente só troca realmente se tiver alguma complicação. E a mulher que precisa fazer a mamografia com silicone faz também? Tudo normal, porque o silicone ele pode ficar tanto abaixo do músculo como acima desse músculo, mas a glândula fica na frente. Então, sempre a glândula mamária vai estar na frente do silicone. E aí a gente pode fazer mamografia normal e aí eles fazem uma manobra adicional para trazer a prótese um pouquinho mais para perto daqui do tórax e deixar a glândula mais para frente para melhorar o nosso aspecto. Pode ser que atrapalhe um pouco, né, demore um pouquinho mais o exame, mas que pode ser feito a mamografia normalmente, não tem problema nenhum. Olha, eu fiquei com essa dúvida quando a gente estava falando de onde fica o silicone. E continuando a conversa sobre aparência, sobre estética, você estava falando do exame, da cirurgia que levanta o peito, né, que levanta a mama. Geralmente, mulheres que já amamentaram, que tiveram muitos filhos também procuram. Isso. E não precisam do silicone, fazem só essa cirurgia também? Podem procurar, principalmente as mulheres, alguns bebês têm costume de preferir um seio do que o outro, né? Então as mulheres ficam com a queixa de assimetria, ter uma mama mais caída, uma mama maior do que a outra. Isso incomoda muito, né, no pós-amamentação. Então é uma queixa que chega bastante e pode ser feito sim o remodelamento da mama, dependendo do tamanho dessa mama, para deixar uma mama bonita, né, mais empinadinha, como a gente fala, e sem utilizar os implantes. Óbvio que aquele aspecto que a brasileira às vezes gosta, que é aquele colo bem marcado, né, mais redondinho, somente o implante a gente consegue proporcionar. Porque a gente sabe que com o tempo a gente perde colágeno, a gente envelhece, a nossa pele fica flácida. Então a tendência é que com o tempo a gente tenha uma leve queda da mama, de forma natural. Então o silicone não, ele sempre vai ficar ali naquela posição, tá? Mas hoje a mastopexia tem sendo muito procurada, principalmente para esses casos e para as mulheres que não querem colocar esse implante. Bárbara, você está falando sobre essa queda normal, gradual, de acordo com a idade mesmo, porque o tempo passa para todo mundo. Mesmo se a gente não tiver filho, se a gente não amamentar, ela vai acontecer de uma forma natural. Exatamente, vai acontecer, não tem para onde correr. E também se a gente tem algum processo de perda ou ganho de peso ao longo da vida. Porque a nossa mama ela é composta tanto por glândula como por gordura. Então, quanto mais gordura a gente perde, então perder peso, diminui essa porção de gordura na mama e tende a ficar com um pouquinho mais de flacidez. Então, por isso, pacientes eles chegam procurando a gente para fazer essa mastopexia, mas tem pretensão de perder peso, eu indico de perder peso antes do procedimento, porque senão depois possa ser que o resultado ele não fique tão satisfatório, porque vai ter uma modificação no aspecto da pele, né? É uma cirurgia invasiva, Bárbara? Ou ela é mais tranquila de se fazer? Como é que é? É uma cirurgia tranquila,
todo procedimento cirúrgico existe um risco, então o paciente sempre tem que saber. Mas no mais é um procedimento tranquilo, só que no pós-operatório tem alguns cuidados específicos, como por exemplo levantar as mãos, os braços assim acima do ombro, a gente evita nos primeiros 15 a 30 dias para não ter abertura desses pontos, né, que a gente dá, não pode dirigir também por 15 dias, então isso é mais da questão do repouso do pós-operatório do que pós-procedimento em si, porque as pacientes reclamam muito pouquinho de dor. E com o pós certinho, a gente fica com o resultado que queria, né? Porque Exatamente. se não fizer direito, aí pode vir algum problema. Isso, tem que usar aquele sutiã cirúrgico por uns 60 dias. Então, assim, tem que fazer o pós-operatório conforme a recomendação do médico. E falando ainda sobre a mama mais caída ou mais em pé, tem gente que fala que o sutiã tá a chave. Se não usar o sutiã, se a pessoa tem a mama maior, ela vai cair, ou tem gente que dorme de sutiã e fica incomodando. Esse sutiã ajuda ou só faz atrapalhar, só machuca? Bom, Bia, vamos lá. Primeiro que a gente tem que saber qual é o tipo de sutiã que essa paciente usa. Porque a gente vê que muitos sutiãs hoje em dia, a gente chega a paciente no consultório, qual é a principal função do sutiã? É sustentar a mama, para evitar que a gente tenha dor, para evitar de que esses ligamentos, quando a gente tem uma mama muito grande, principalmente se a gente deixa ela sem sutiã, o nosso corpo tem que fazer uma força maior para poder sustentar ela, né? Então, a gravidade, ela pode ser um fator que influencie na queda, mas outras questões como a própria qualidade dessa pele, né, e o tamanho dessa mama vão influenciar mais. Só que o sutiã adequado, quando bem utilizado, ele ajuda a diminuir dores, né, e deixar a mama realmente no aspecto mais bonito quando a gente coloca alguma roupa. Só que o que é que eu prefiro? Sutiãs que não tenham bojo, que não tenham aro, porque às vezes a gente coloca aquele sutiã que é bonito, que tem aquele bojo, que deixa assim, mas a nossa mama fica sambando, literalmente, dentro dele, né? Então tem que estar bem encaixadinho. Preferir aqueles sutiãs com a alça mais grossinha, a barra lateral também mais grossa, para dar esse efeito de sustentação. Tá? Então é muito importante utilizar, mas não precisa utilizar para dormir, você pode dormir totalmente sem ele, mas eu falo, quando tiver um pouco em casa, dê preferência a utilizar para deixar essa mão mais confortável. E outra coisa que falam é que o sutiã apertado demais também pode dar câncer, isso é mentira, né? Pode utilizar sem problemas nenhum, o sutiã é super seguro e deve ser utilizado, e inclusive é um dos tratamentos para a dor mamária, a mastalgia. E falando sobre, continuando o tema de sutiã, a gente tem que procurar o sutiã que cabe na gente, né? Isso. Porque às vezes a pessoa quer usar o sutiã pequeno para levantar o peito, ou quer usar o grande, e aí vai machucar, não vai funcionar para nada. Exatamente. E antigamente, o que a gente sofria muito era que as empresas elas só faziam tamanhos fixos, 38, 40, 42, e hoje em dia a gente vê que cada vez mais é individualizado. Em grandes lojas de lingerie, quando a gente vai buscar agora já um sutiã, eles fazem a medida da circunferência do seu tórax, do seu busto, e já existem subdivisões, como 42A, B, C, D, E, para a gente conseguir deixar de forma mais adequada possível para aquela paciente. Até porque ninguém é igual a ninguém. Exato. Assim, aqui vai ser um tamanho, o peito vai ser de outro mesmo. tamanho, para a gente conseguir achar o sutiã que fica melhor, que não vai incomodar. Exatamente. Bárbara, e outra dúvida sobre o antitranspirante. Tem gente que deixa de usar o aerosol com medo de dar... Eu não lembro a explicação que me deram, mas já me falaram sobre isso, que o aerosol vai acumular e vai causar um nódulo, que tem mais chance de ter câncer, é verdade? Eles falavam muito sobre a questão do alumínio, que tem nos antitranspirantes, né? Mas nenhum estudo demonstrou essa associação de câncer com o antitranspirante. Então é super seguro de utilizar, pode ser utilizado, tá? E hoje você também já dispõe de formulações sem esse alumínio, então que são mais naturais. Então também pode ser utilizado, não tem nenhuma restrição, não aumenta risco de câncer. Eu confesso que eu deixei de usar. Eu peguei um em creme, ou enrolão porque eu fiquei com medo, mas não tem nenhuma restrição. Não, nenhuma restrição, pode ficar tranquila. Então tá avisado, né, gente? Os recados foram dados, muitas dúvidas tiradas. Bárbara, pra gente encerrar o programa, eu queria que você ressaltasse a importância da mulher ter o autocuidado. Geralmente a gente fala de mãe, de avós que cuidam de todo mundo e acaba não cuidando de si. Então eu queria que você ressaltasse a importância do autocuidado, por favor. Bom, acho que a gente está aqui para passar essa mensagem de que o ano todo nós precisamos tirar um tempinho para cuidar da gente. E a nossa saúde impacta totalmente na saúde das nossas mamas, né? Então, o que é que a gente sabe? Procurar um médico mastologista ou ginecologista para fazer essa avaliação.
se conhecer e se tocar em casa, para qualquer sinal de alarme procurar essa ajuda médica e fazer hábitos do dia a dia que modificam o nosso risco para o câncer de mama, como por exemplo, uma atividade física, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes e tentando diminuir o consumo de carboidratos, açúcares refinados e gorduras. Tá? Tudo isso pode diminuir o nosso risco para câncer e ajudar a salvar as nossas vidas. Então, se cada um aqui pega a informação que a gente passou e vai conversando para a família, para a vizinha, bota no grupo do WhatsApp, que é seguro, principalmente estimulando a fazer os exames como a mamografia, com certeza a gente vai estar ajudando muita gente. Com certeza vamos estar fazendo o nosso papel, que é levar a informação e ajudar muitas pessoas, como você falou. Bárbara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ensinar tanto pra gente, pra eu que estou aqui e para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço a todos, estou aqui, portas abertas, quando precisarem, podem me chamar. A gente desmistificou muita coisa hoje, hein? Falamos sobre muitos temas, tudo sobre a saúde da mulher. Então você que está assistindo, manda para sua mãe, manda para sua avó, mostra para sua filha. O importante é a gente levar informação para todo mundo, para a gente não ter medo dos bobos e sim cuidar da nossa saúde, independente da idade. Pessoal, ainda falando sobre saúde, mas dessa vez sobre verão, afinal já tá chegando, né? Todo mundo quer aproveitar na praia. O pessoal que mora aqui em Mossoró costuma ir para Tibau, pro litoral aqui da Costa Branca. A gente vai falar sobre a Operação Verão, sobre o policiamento nessa época do ano. Todo mundo quer aproveitar, mas tem que aproveitar com segurança e responsabilidade. Após o encerramento da Operação Natal, a Polícia Militar já iniciou os trabalhos da Operação Verão, que se estende até o dia 18 de fevereiro. Com a chegada do fim do ano, cidadãos de outros municípios passam a se mudar para Tibau. E é necessário muito cuidado com essa chegada de novos moradores. Nós estamos com policiamento, todo o nosso policiamento está sendo reforçado aqui na nossa área na nossa circunscrição, né? Que nós somos nossa sede fica em Mossoró, mas durante todo o veraneio, né, o período de férias, estaremos com policiamento também, com equipes de policiamento montadas aqui na cidade de Tibau, para fiscalizarmos os veículos e conscientizar os condutores da importância, né, dos cuidados indispensáveis da segurança, para que a gente consiga melhorar a segurança viária, né, tornar as rodovias mais seguras. E estaremos abordando e conscientizando as pessoas. Claro, corrigindo algumas condutas que são necessárias e tentando evitar que aconteça alguns crimes de trânsito. Sobretudo, salvar vidas, né, que é o objetivo principal. Fazer com que as pessoas obedeçam às leis, né? Muitas vezes, quando percebem a nossa presença, percebem que nós estamos fiscalizando, nós iremos também dar uma ênfase bem grande aqui com relação aos testes de alcoolemia que nós estamos fazendo na rodovia. Estamos, nesse momento, trabalhando nesse sentido também para evitar que condutores dirijam embriagados e coloquem em risco a segurança dos outros usuários. Então tá anotado, né? Se você vai para o litoral da Costa Branca ou para outra praia, independente de onde você for aproveitar o verão, janeiro, as suas férias, você precisa aproveitar com responsabilidade, pensando na sua vida e na do próximo. Pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui. O último Viva Bem do ano. Quero agradecer mais uma vez a você que ficou nos acompanhando. Prometer muitas novidades para o ano 2024. E para você, muita saúde, muita felicidade, muita paz para você e para sua família. Pessoal, o nosso encontro continua marcado, viu? 2024 tá aí. Um feliz ano novo, pessoal. Até mais. Um abraço muito grande.